O que eu estava falando no final que travou é só que vocês não precisam ficar preocupados em fazer um trabalho assim, meu Deus, o máximo de artigo científico. Não, eu só quero que vocês dividam esses 5 tópicos. Você vai fazer um trabalho escrito de acordo com aqueles 5 tópicos, botar as imagens, faz na forma de texto normal. É só você, ao invés de você fazer um textão explicando, você só vai dividir isso em 5 tópicos. Só isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me mandar para falar, professora, vê aí para ver como é que está meu trabalho, se está de acordo com o que você tinha pedido. Pode fazer. Mas eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? O professor. Oi. Aí a gente vai colocar a terra, mas aí o... Terra não, não bota terra não, hein? Não? Chama terrário de mofo. Não vai virar adubo. Não, gente, não bota terra não, é só a comida, tá? Cada pote... bota só a comida, tá bom. Isso, cada pote com o tipo de comida que você escolher. E lembra de umedecer, tem que molhar a comida antes e bota. E não mistura, tá? Tipo, um pote para um tipo de comida, outro pote para outro tipo de comida. E aí vocês vão escolher pelo menos 2, tá? Se a pessoa quiser ter o trabalho de fazer os 5, fique à vontade. Mas pelo menos 2 vocês escolham para acompanhar. E aí, ó, vou até colocar aqui, mas eu vou colocar o arquivo lá de novo. Entrega do trabalho até o dia... Quando que eu Mas o 16. O professor, Pode falar. naquele A lá mesmo, aí tem que colocar as frutas, os legumes e tudo junto? Isso. Os exemplos que estiverem dentro de frutas e legumes, coloca tudo junto. O que eu falei para não colocar junto é, por exemplo, você botou uma maçã, mas botou um biscoito, tá? Aí você não coloca junto, são potes separados. Foi, Marcos? Professora, qual foi a turma Foi. colocou o Mac? Foi o Mac? Qual foi o grupo? É. Ixi, não lembro de cabeça, não. É porque tem o nome deles, eu pedi para escrever em cima, né, do grupo, tem o nome. Eles tiraram a carne, porque ia ficar lá no colégio e para não feder, né? Eles tiraram a carne. Mas a batata frita e o hambúrguer, se você olha, você não quer comer eles mais não, sabe? Mas não dá para ver um fungo visível, não. Muito doido. Eu achei que poderia ser falta de umidade. Porque se faltar umidade, o fungo não se desenvolve. Por isso que é importante molhar. Só que um dia eu cheguei no pote e eu vi que estava cheio de gotinha de água dentro do pote. E eu falei, não, então não está faltando umidade, não. Aí é porque é muito industrializado mesmo. Tudo doido. Jesus. Gente, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai começar a falar sobre o reino protoctista. A gente começa falando do protoctista, você tem os protistas, os protozoários e as algas. Antigamente a galera achava que alga era planta, né? Botava no reino plantae. Mas quando foram analisar a estrutura do corpo da alga e tudo mais, viram que ela era muito mais parecida com os protoctistas do que com os protozoários, né? No geral, assim, dentro do reino protoctista, do que com o próprio reino plantae. Mas quando a gente fala da evolução dos grupos de plantas, né, tipo briófita, pteridófita, gímea, angiospermas, todas elas provavelmente surgiram de uma alga verde, que a gente vai falar dela, uma clorofícia. Então, acredita-se que as algas, uma linhagem de algas, deu origem às briófitas e por aí foi ao longo de milhares de anos. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Eu vou colocar esse arquivo aqui de novo, tá? Do trabalho lá na Escola Web, porque faltou colocar a data, para deixar registrada a data que é de entrega. Então, lembre que vocês têm um mês, então dá tempo de fazer. Eu sei que, às vezes, se você quiser fazer do fast food, vai dar uma dor no coração, né? De tipo, ai, meu hambúrguer. Queria comer ao invés de colocar no pote. Mas acontece.
Uma coisa que eu acharia legal, se alguém quisesse fazer, vamos supor que você pediu uma batata frita de um fast food. Compara com a decomposição de uma batata frita em casa. A batata frita feita em casa Tinha pensado nisso também. seria dentro do pote de comidas caseiras. Então, assim, você pode, às vezes, comprar um sanduíche. Se você quiser comprar um hambúrguer, você está com pena de gastar o hambúrguer, come metade dele e deixa só metade dentro do pote. Até para caber, às vezes, um hambúrguer inteiro não consegue, vai ter que ser metade. Então, você pode comer metade dele. Você pode, às vezes, fazer um sanduíche em casa e comparar com um hambúrguer. Só que, claro, estou deixando bem claro, se botar carne, pode feder. Aí é responsabilidade de vocês e entrar em um acordo na casa de vocês, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de falar, deixem os potes em local que não bate muito sol direto. Lembra que fungo gosta do escurinho e de úmido, mas gosta de calor também. Então, eu lá na escola, por exemplo, eu deixei na prateleira que é na sala dos professores. Está perto da janela, então recebe luz da janela e é uma temperatura amena. E se você deixar, você pode até fazer o teste. Eu quis deixar um pote dentro de um local super fechado, sem luz nenhuma, e um próximo de um local com luz. Você pode brincar disso daí, tá? Por isso que eu falei que vocês podem ficar bem à vontade para fazer essas coisas. Então, vamos lá. Aqui está escrito protozoários e algas, porque faltou escrever protoctista. Eu acho que, na verdade, a configuração tirou. O reino protoctista engloba os protozoários e as algas. Isso aqui é uma imagem de algumas algas e a gente vai começar falando sobre as algas. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, qual que é a importância delas? Oxigênio. Oxigênio. A maior produção de oxigênio não é pelas nossas florestas, tá? A maior produção de oxigênio são das algas. As algas produzem oxigênio para nós, principalmente. Eu lembro que eu li uma reportagem alguns anos atrás, falando, o título era Amazônia, a mentira, não é o pulmão do mundo. Não é o pulmão do mundo. A Amazônia, tudo que ela produz, praticamente ela consome. Ela consome. Ela está no estágio clímax de sucessão ecológica que a gente fala, né? Que tudo que é produzido é consumido. Tanto que o solo da Amazônia, as primeiras camadas de solo são bem nutritivas, porque caem folhas, né? Tem adubo e tal, mas a planta utiliza tanto aqueles nutrientes que o solo é pobre. Então, por isso que se você desmatar, pode virar, o solo dar erosão, o solo vai ficar extremamente pobre, porque ele não armazena nutrientes, de tanto que a planta tem nutriente, ela usou, tem nutriente, ela usou, sabe? Então, é um ciclo. Então, olha só, vamos lá. Características gerais quando a gente fala de algas, são eucariontes fotossintetizantes. Então, lembra, eucariontes têm núcleo, né, o material genético dentro de núcleo, fazem fotossíntese. Vivem em ambientes aquáticos, mas também podem estar em ambientes terrestres úmidos. Dependem de água principalmente para viver, mas também para se reproduzir. A reprodução de algas acontece fora do corpo da alga, tipo na água mesmo, ao contrário de plantas. As plantas já fazem a reprodução e o embrião fica preso dentro do corpo delas. Já as algas não, é tudo ali na água. Tem cloroplastos, que são as organelas responsáveis para fazer fotossíntese. Tem clorofilas e tem clorofilas diversas, tem clorofila A, clorofila B, clorofila C. Isso é uma das coisas que eu vou falar para vocês, que não é importante vocês decorarem isso, tá? E tem os pigmentos acessórios. Oi? Depende da água para reprodução, eu não escutei. Depende de água para se reproduzir e para viver, no geral. Tipo girino? Sim. Vamos fazer uma comparação, ok. Bem sim. brusca. Tudo bem. Mas sim. Você pode encontrar algas que têm uma célula só ou várias células, por isso que podem ser chamadas de multicelulares também. Tem algas que têm cílios para se locomoverem, tem algas que têm flagelos. Uma coisa que fez é botar elas fora do grupo, né, do reino Plantae. Elas não apresentam tecidos nem órgãos verdadeiros. O corpo delas é um talo. Então, assim, não tem... Se você for olhar uma planta, você vai achar os tecidos, parênquima,
colênquima, esclerênquima, são vários tecidos da planta, só que no caso das algas, elas não têm tecidos. As células delas não se organizam de acordo com uma função. Porque quando a gente fala de tecido, a nível de organização, átomos formam moléculas que formam organelas, por exemplo, que formam células. As células juntas formam os tecidos juntos formam órgãos. Um tecido nada mais é do que várias células que têm a mesma função em um determinado local. As algas não têm isso, elas não têm tecidos, elas têm as células, mas não têm essa especificidade. Então, o corpo é um talo. Elas fazem absorção diretamente pela água, então, assim, por todo o talo, porque não tem sistema, não tem órgão, então os nutrientes, tipo sais minerais, essas coisas vão passando para o corpo dela por difusão. Algumas podem ter uma bexiga flutuante, então vocês provavelmente já encontraram, se vocês já foram à praia, vocês já viram algas. Tem dia que a água tá até, tipo, eu tenho nervosinho, nossa, me dá uma agonia quando eu tô nadando, encosto Eu também, eu também. acho que é um tubarão, sei lá. É algum bicho me pegando. Ai, gente, me dá uma agonia. Eu fico só flutuando na água, assim, ó. Porque eu não consigo botar o pé quando tem E muita quando você tá água. flutuando e baixa alguma coisa nas suas costas? Gente, eu fico pra morrer. Ai, gente, credo. E aí existem as chamadas fitoplâncton e os fitobentos. Alguém sabe o que seria um plâncton e o que seria uma comunidade bentônica, que a gente fala assim? Ai, Qual gente, que é eu a ia fazer diferença? aquela comparação do Bob Esponja. Porque vai lembrar do plâncton do Bob Esponja. O plâncton do Bob Esponja é um copépoda, é um zooplâncton, é um animal, tá? Zoo de animal. Fito é de planta. Planta não, desculpa, vegetal. Porque algas, quando a gente fala vegetais, essa classificação vegetal, a gente coloca algas e plantas. Planta é só do reino plantar, eu falei errado, desculpa. Os fitoplânctons são algas que elas ficam na superfície da água. Elas vão se movimentar de acordo com as marés ou de acordo com a movimentação da água mesmo. Os fitobentos são aqueles que já podem ser encontrados presos no substrato lá embaixo, tá? Então, existem algas que elas se prendem, ficam lá embaixo, algas que ficam presas em rochas e tem algas que são microscópicas, normalmente fitoplâncton é bem pequenininho, que aí fica de acordo com o movimento da água, ela está sendo levada. Alguma dúvida aqui? Não. Professora, eu fiquei em dúvida na questão dos talos, que eu não eu vou mostrar uma imagem, dá para você ver melhor, mas o que a gente pensa que o corpo da alga, se eu fosse pegar um pedacinho e levar para o microscópio, eu vou achar células dela. Só que essas células não são organizadas em tecidos. Eu falo que a célula, ela é organizada em tecido quando todas elas têm, tipo assim, uma mesma função. Se eu falo tecido muscular, e eu estou olhando o meu músculo, todas as células lá que são os miócitos, elas têm a mesma função, que é a contração celular. Elas todas atuam com uma mesma função ou várias funções, mas mesma função entre elas. Esses tecidos, quando eles têm uma mesma função, eles podem formar órgãos. Então, no estômago, você vai encontrar tecido epitelial de revestimento, você encontra mucosa, são células que têm funções específicas e juntas formam órgãos. Agora, uma alga não tem isso. A célula não vai ter diferenciação de função entre uma célula e outra formando tecido. Por Todas isso que a gente elas chama trabalham de em talo. conjunto? Oi? Todas elas trabalham em conjunto para alguma coisa. Não necessariamente trabalham em conjunto, mas elas não têm a mesma... É tipo assim, elas vão trabalhar, mas não tem uma função específica. Ah, esse grupo aqui, ó, essas 50 células aqui do corpo estão responsáveis para, sei lá, se movimentar. Essas 100 células do outro lado estão responsáveis na reprodução. Não tem essa divisão de tarefas. Entendi. Então, por isso que a gente fala que o corpo é organizado em um talo, você não tem tecido. Eu vou mostrar uma imagem, dá para ver... Quando a gente vê uma alga, a gente consegue ver que não tem uma organização assim. Aí, deixa eu passar aqui, cadê?
Vamos lá, a gente vai começar falando dos filos. Eu vou apresentar os filos. É legal, o máximo vocês saberem os tipos de algas que são. Então, assim, as características delas, tem algumas características marcantes que diferenciam uma de outra e eu vou dar uma atenção maior. Por exemplo, essas algas aqui, as crisófitas, ou chamada de crisofícias ou algas douradas. Até olha como que ela é, né? Elas são unicelulares, então cada negocinho desse daqui é uma alga, ok? Isso daqui elas têm pigmento marrom alaranjado, tem parede celular com celulose e escamas de sílica. Isso daqui são detalhes que o mais importante é saber o quê? Que ela tem parede celular. Agora, do que é feito, não vou me fixar muito, não. Elas podem ser encontradas em água doce ou no mar. Tem clorofila A e C, tem pigmentos acessórios, que são os carotenoides. Esses pigmentos acessórios, eles ajudam na fotossíntese. Então, além da clorofila, que ela é importante para a fotossíntese, esses carotenoides, que no caso dessa alga é a fucoxantina, também são importantes para a fotossíntese, ajudam a realizar a fotossíntese. E ela tem reservas como óleos e crisolaminarinas, tá? Ai, meu Deus, preciso decorar isso? Não, tá? Saiba o quê? Que a alga dourada é uma crisófita, ela tem parede celular, ela é unicelular. Tipo isso, tá? Não precisa esses detalhes do que é feito cada coisa, porque eu não vou cobrar nesse nível para vocês. Essa daqui é uma maneira. A euglenófita também é unicelular, livre natante, porque ela tem um flagelo. Olha que bonitinha que ela é. Olha o tanto de cloroplasto que tem aqui. Mas ela tem um detalhe muito importante. Ela não tem parede celular. Isso daqui é importante vocês lembrarem. Ela não tem. Ela é encontrada em água doce. E olha outra coisa muito importante. Normalmente o que é importante eu estou colocando em negrito, tá? Lugares ricos em matéria orgânica, poluídos, vão ter muitas algas dessas daqui. A reserva é o paramilo, as clorofilas A e B, tem pigmentos acessórios que são os carotenos e xantofilas, fazem fotossíntese, mas olha só que doido. Algumas também podem ser heterótrofas. Alguém lembra o que é isso? Vai ter que pegar o alimento de algum lugar. Não produz o próprio alimento, né? Pega o alimento de fora e, no caso, não tem uma boca aqui, né? A gente não tem boca, ela faz absorção. Então, assim, essa alga, o que é importante lembrar das euglenófitas? Aparece em local que tem muito esgoto, por exemplo, tem muita matéria orgânica, isso pode ser um bioindicador, né? Tipo, será que esse rio está contaminado? Você sabe que tem um despejo de esgoto. Você fez uma análise da água, achou euglenófita? Provavelmente. Ela não tem parede celular. E uma coisa interessante é que ela faz fotossíntese, mas também pode ser heterótrofa. Então, muito doido. Basicamente, isso aqui das euglenófitas. Fala. Essa alga, ela pode ser uma forma de diminuir a poluição de algum lugar que ela esteja? Então, eu nunca vi associando usar ela para isso, não. Ela gosta de matéria orgânica, ela vai utilizar matéria orgânica e tal, mas eu não vi ainda nunca li uma utilidade para isso, não. Vou até procurar. Deixa eu colocar aqui. É como se elas só achassem confortável ali onde elas estão, então. Não é nem confortável. Para ela é bom porque tem matéria orgânica. Então, vou até... Estou anotando aqui para dar uma pesquisada, porque eu realmente não lembro, mas eu vou dar uma olhadinha nisso. Eu acho que ela não seria usada para diminuir a poluição. Acho que ela é bem mais um bioindicador. Eu acho que o que eu já li é que ela é bioindicador mesmo. Então, assim, você encontra em local que é muito poluído. Mas não necessariamente, tipo assim, tá poluído, tem ela, porque ela gosta, mas nunca li, não lembro de ter lido algo falando que ela poderia ser utilizada para reduzir a poluição. Aí,
Essas aqui, que é Bacillariófita, mas esse nome não é muito conhecido. A galera conhece mais como as diatomáceas, porque elas são lindas. As diatomáceas, elas são bastante utilizadas depois de mortas, porque elas têm uma carapaça dura. São essas chamadas as frústulas. Vamos falar sobre ela no geral, que aí eu falo por que elas são utilizadas depois de mortas. É uma célula só, tem parede celular e ela tem uma camada de sílica. Sílica é bem duro. Tem clorofila, tem carotenoide. As reservas de nutrientes, né, de energética, leucosina, crisolaminaria e lipídios. Isso aqui não é importante vocês saberem, eu só coloquei porque realmente está no livro de vocês. As células são envolvidas por essa carapaça dura, que são as frústulas. Principais componentes do plâncton, então, ambientes dulcícolas e marinhos, e formos diatomito. Diatomito é tipo uma rocha que a galera usa para construção. E aí, quando essas algas morrem, a célula morreu, mas a camada de sílica, essa carapaça dura, fica no ambiente. Então, isso acumulado forma uma rocha bem dura, e a galera usa bastante isso para construção. Olha como que elas são bonitas. Tem vários formatos diferentes. Oi? Então tem uma importância econômica enorme. Tem. Olha, essa aqui parece até uma estrela do mar, né? Mas não é uma estrela Parece. do mar. Aqui, ó, você tem várias diatomáceas diferentes aqui, com formatos, imagens diferentes. Isso aqui é tudo a carapaça dela, né? Essa parte dura, por ser feito de sílica, né? Então, muito doido. E essas são as diatomáceas. Parece um vitral de igreja católica. Parece muito. Agora, essa daqui é muito importante. Detalhe, por que ela é muito importante? O filo dinófita ou pirrófita são os dinoflagelados, conhecido mais como dinoflagelados. É claro que para cobrar de vocês vai aparecer mais o nome comum do que o filo, tá? Se aparecer o filo, vai estar o nome comum do lado. Os dinoflagelados, eles têm 2 flagelos, são unicelulares, eles são mó bonitinhos. Olha como que poderia ser um aqui. Aqui não está dando para ver, mas aqui teria um flagelo. Tem placas rígidas também. Aqui, ó, olha um flagelo saindo aqui da placa rígida, né? Tem parede celular, essas placas rígidas chamadas de lórica. Tem clorofila A e C, tem pigmentos acessórios, a reserva é amido e lipídio. Mas por que os dinoflagelados são importantes? Vocês já ouviram falar de um fenômeno conhecido como maré vermelha? Sim. Então, quem causa são os dinoflagelados. É por conta de um desequilíbrio ecológico. Às vezes, eles aumentam muito a população. E aí, qual o desequilíbrio pode acontecer? Salinidade marinha, se tiver aumento, se aumentar a temperatura, se tiver despejo de esgoto, então aumentou bastante o nutriente ali, essas algas elas aumentam muito. E o problema é que elas vão produzir toxinas. E essas toxinas vão cair nas cadeias alimentares, vão intoxicar vários animais, causando 2 coisas, bioacumulação e magnificação trófica. A bioacumulação, essas toxinas elas vão se acumulando ao longo do tempo nos organismos vivos. Então, quanto mais tempo ele vive naquele ambiente, mais aquela toxina ele tem. A magnificação trófica é quando eu falo a nível dentro de uma cadeia alimentar. Pensa assim, uma alga está com aquela toxina. O peixe 1 tem essa toxina. O peixe 2 também tem essa toxina por causa que eles foram acumulando isso ao longo do tempo. Quando o peixe 1 se alimenta da alga, além da toxina que ele já tem, ele está ingerindo a toxina que estava na alga. Quando o peixe 2 se alimenta do peixe 1, além da toxina que já estava no corpo dele, ele se alimenta da toxina do peixe 1, que também tinha a toxina da alga. Tá vendo como isso se acumula ao longo dos níveis tróficos? E isso pode dar um problema para nós. Isso é a bioacumulação. Essa é a chamada magnificação trófica. A bioacumulação... Ah, tá. Em nível de cadeia... Isso, de cadeia alimentar. A bioacumulação é acumular aquela toxina no corpo daquele próprio indivíduo. Então, ao longo do tempo, quanto mais tempo passa, mais toxina aquele peixe 1 vai ter no corpo dele. Porque ele está se alimentando da alga? Não, isso daí é porque ele vive num ambiente que tem a toxina, por exemplo.
Mas, claro, Entendi. por ele ter se alimentado, ele se alimentou de... A bioacumulação e a magnificação trófica, elas estão todas juntas, tá? Porque quando você fala bioacumulação, o peixe já tem a toxina por conta do ambiente e também por conta do quanto que ele já comeu daquela alga. Então, as duas estão ligadas. Então, o que é importante vocês saberem daí é que os dinoflagelados, eles causam a maré vermelha, que acontece por conta de um desequilíbrio ecológico, que aumenta muito o número de indivíduos, né? Eles vão produzir essas toxinas que vão se acumular ao longo da cadeia alimentar e aí faz mal para os seres vivos. Basicamente isso. Esses dois conceitos aqui vocês vão aprender melhor quando a gente visualizar sobre ecologia no ano que vem, tá? Então, a maré vermelha ela é causada pela alta salinidade Eita. Não, a maré vermelha é causada por conta de desequilíbrios ecológicos, como aumento da temperatura do mar, despejo de nutrientes como despejo de esgoto, aumento da modificações na salinidade ali, e aí por conta disso, os dinoflagelados aumentam muito em número e começam a produzir toxinas. Ah, tá bom. E outra coisa que eles têm também é bioluminescência. Então, à noite, às vezes, se você olhar um mar e tal, e você vê umas luzinhas, umas coisas brilhando, pode ser dinoflagelado. É bem bonitinho. Nossa, esse barulho aqui tá tendo obra aqui em casa. Numa água com bioluminescência? Oi? Tem problema se a gente entrar no mar quando tá nessa área? Na verdade, a bioluminescência é a própria alga. Não, assim, essa imagem eu não posso garantir que é a bioluminescência da própria alga, não, porque tem alguns animais que também têm bioluminescência. Mas não tem problema, não. Isso faz parte do corpo daquele ser vivo, não está na água. Que top. Isso é bem legal. Ô, gente, só para finalizar aqui, temos o filoclorófita, que são as clorofícias ou as algas verdes. Essa daqui, com certeza, você já encontrou no mar. Ela aparece bastante. Olha o corpo de talo aqui, ó, é mais fácil de visualizar. As algas que são unicelulares não formam talos, né? É só uma célula. Mas as multicelulares, tipo essa daqui, isso daqui é um talo. Isso daqui é o corpo que a gente fala em formato de talo. Tem as clorofilas A e B, tem pigmentos acessórios, a reserva é o amido, a parede celular é celulose, algumas até podem ter carbonato de cálcio, pode encontrar em água doce, no mar, e pode encontrar também em ambientes terrestres úmidos. Essas algas aqui, o que é importante saber? Vou até colocar aqui no slide, que provavelmente foram elas que deram origem aos grupos de plantas. Então, provavelmente, as características até são bem parecidas, tá? Com o reino plantar. Parede celular de celulose, a reserva de amido, é bem parecido. Então, vou até escrever aqui, ó, para não ter erro de esquecer, ó. Provavelmente deram origem aos grupos do reino plantae. Porque aí a gente já tem isso. E aí a gente continua na próxima aula, galera. Eu vou colocar os links no YouTube, mas um link vai estar escrito assim, como a primeira aula foi a explicação do trabalho, eu vou colocar um link falando explicação do terrário de mofo e o outro vai ser falando que é das algas do reino protoctista, tá? Então, um beijo para vocês. Beijo, prof.